Oi, sexto ano, professor Esquilace aqui, tá? Estamos aqui para nossa aula 5 sobre a atividade 5 e o tema é visão. Lembrando para fazer todas as atividades no caderno, tá? As atividades são feitas no caderno, ninguém precisa me enviar nada. Se houver necessidade de enviar imagens das atividades feitas, eu aviso, mas não é necessário agora, tá? Então vamos começar. Gente, o assunto hoje é muito legal porque está ligado a coisas do dia a dia nosso. Vocês vão ver que muita coisa aqui vai ser interessante. Então a ideia é sobre visão, tá? Nós vamos falar sobre visão. Então vamos lá. Primeiro eu coloquei essa imagem bonita. Então, isso aqui é um olho, olha, uma imagem de alta resolução, visto um olho bem próximo. Aqui é a pupila, é por aqui que a luz entra. E para a luz entrar, quem vai controlar se essa abertura é maior ou menor é a íris que está aqui em volta, que é o músculo. Mas depois nós vamos ver isso depois com calma. Tá? Os cílios para proteger de sujeira, nem sempre funciona. Às vezes entra cisco no olho, mas se não fosse os cílios entrariam mais. Tá? Ok, vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o seguinte, a função de um raio de luz. O que é um raio de luz? Por exemplo, aqui tem um exemplo, em uma sala, se ela está totalmente escura, a gente não consegue ver nada. Então, e percebemos que os nossos olhos não são suficientes para que a gente possa enxergar nessa situação. Só nos é possível ver quando há o quê? A luz no local. Então a luz e as manifestações associadas a ela, que a gente vai ver daqui a pouco, como sombra, cores de objetos, imagens produzidas pelos espelhos e pelas lentes, são estudadas por uma área chamada óptica. Só por curiosidade, visão está ligada à óptica. Quando eu falo em ótica, tem a ver com audição. Tá? Interessante isso, é só um pezinho que muda. Então, se você ouvir alguma vez alguém falando sobre ótica e está falando de ouvido, é isso aí. Então, por exemplo, nós temos o sol, uma vela queimando, uma lâmpada acesa, por exemplo, aqui, ó. Nós temos aqui uma vela acesa, o sol, uma lâmpada, e ainda acrescentei aqui com vagalume que emite luz. Né? No caso aqui, esse aqui ele é um vagalume onde ele tem no abdômen a emissão de luz. Tem outros que ele emite logo atrás dos olhos, até parece que é o olho dele, mas não é. Tá? Parecem dois olhos, mas não são. Eles emitem luz, são os pirilampos, nesse caso, e os vagalumes. Tá? Então, isso aqui são tudo fontes luminosas, ou seja, são corpos que emitem luz. Então, as fontes luminosas, elas são vistas quando a luz proveniente, quer dizer, que vem delas, atinge o olho de alguém. Eu estou vendo a lâmpada acesa, se você olhar agora para a lâmpada acesa, é porque a luz está saindo lá e chegando a gente, está emitindo luz. Então, essa lâmpada acesa, ela vai emitir raios, isso é interessante, para todas as direções. Por isso, não importa onde você esteja na sala, no quarto, no banheiro, onde tiver uma lâmpada acesa, você vai ver ela de qualquer lugar, porque os raios vão se propagar por todos os lados. E eles se propagam em linha reta e em todas as direções. E também tem os chamados corpos iluminados, quer dizer, são aqueles que não emitem luz, mas eu consigo ver ele. Como é que eu faço isso? Como é que eu posso ver objeto que não emite luz? A gente só pode ver esses objetos se eles forem atingidos pelos raios de luz provenientes, ou seja, que vêm de uma fonte luminosa. Ou seja, se eles estiverem iluminados. Então, se você está no escuro, você usa uma lâmpada para procurar alguma coisa, por exemplo, você está procurando um sapato no escuro, você usa a lanterna é uma fonte de luz. E a hora que você acha o teu tênis, ele é um corpo iluminado. Tá? Então, quando esses raios de luz de uma fonte luminosa vai atingir esse objeto, no caso o sapato, vai iluminar ele. E alguns desses raios eles podem ser refletidos. O objeto é enxergado porque os raios refletidos que chegam aos olhos da pessoa. Quer dizer, eu estou vendo o sapato porque a luz que eu joguei nele, bateu nele e veio no meu olho. Então a luz ela reflete. Olha que interessante isso aqui. A Lua. A Lua é um corpo luminoso ou iluminado? É uma fonte é uma fonte que emite luz ou ele é um corpo iluminado? É um corpo iluminado.
Ah, professor, mas ela está iluminada aqui. Por quê? Porque o Sol está iluminando ela. Quer dizer, claramente eu sei que o Sol está aqui para baixo. Por quê? Porque a luz, como ela o raio de luz, ele vai em linha reta, ele não faz curva. A luz não faz curva. O único lugar que a luz faz curva é em buraco negro, porque ele tem a gravidade tão grande que até a luz ele consegue puxar. Mas em todo o resto, raio de luz não faz curva. Então por isso que ilumina até aqui, até onde a luz do Sol chega. Aqui, não tem lua aqui? Tem. Por que eu não estou vendo? Porque ela não está iluminada. Então esse aqui, o pessoal diz que é o lado escuro da Lua. Né? Então por isso que existem as fases da Lua. As fases da Lua têm a ver com a Lua estar sendo muito pouca ou nada iluminada pelo Sol. Ah, professor, então quer dizer, aqui da Terra a gente vê a Lua assim? E se a gente estivesse lá na Lua, como é que a gente ia ver a Terra? Ah, eu te digo, Bambino, desse jeito. Olha que interessante, isso aqui é uma imagem, uma foto retirada na Lua, e olha quem está aqui, o planeta Terra. Então quer dizer, para que lado que está o Sol aqui? Para baixo? Não, para cima. Então o Sol está aqui em cima, por isso que ele está iluminando essa parte aqui. Ah, e está faltando metade do planeta? Não está faltando, ele só não está sendo iluminado. Certo? Legal essa imagem, né? Essa imagem, se não me engano, é de 1969, quando o homem foi para a Lua nas primeiras vezes. E olha então, basicamente é isso. Nós temos uma fonte de luz, uma lâmpada. Quando ela está acesa, ela joga raios de luz para todos os lados. Por isso é um corpo luminoso. Aí esse raio de luz vem, bate na maçã. Bate na maçã e reflete até onde? No olho. Então é um corpo iluminado, ele não emite luz, ele está refletindo a luz de um corpo luminoso. Deu para entender isso? É isso aí, basicamente é isso aqui a diferença. E a luz ela tem umas outras características interessantes, por exemplo, a chamada independência dos raios de luz. Então pensa num palco iluminado por vários refletores. Podemos perceber que esses raios de luz de uma fonte luminosa não vai interferir na propagação dos raios de luz de outra fonte luminosa, ainda que elas se cruzem. Elas podem se cruzar. Esse fato é conhecido como princípio da independência dos raios de luz. Então, olha aqui, ó. Eu tenho duas lanternas, uma iluminando aqui essa formiga e essa iluminando essa outra. Elas se cruzam. Mudou alguma coisa? Nada. Uma não interfere na outra. E olha aqui, ó, uma fonte de luz, ela emite raios de luz, bate aqui num espelho, reflete aqui, bate no outro espelho e reflete aqui. Tá vendo? Ela se cruzou aqui, aqui e aqui, tá? Interferiu? Não, certo? E olha que interessante, quando você vê aqueles shows, ainda mais agora aí, que apesar que nessas lives acho que não está tendo tanto som, tanta luz, assim, jogo de luz. Mas quando tem aqueles shows grandes, tudo aquele monte de luz, esses refletores aqui, as luzes se cruzam e uma não interfere de modo alguma na outra, certo? Continuando. Agora, a gente vê tudo isso graças ao olho humano. Então vamos entender o olho humano aqui, ó. Se você quiser, pode ir depois lá na frente do espelho e olhar para o teu olhinho. Então você vai ver que nós temos a sobrancelha, que eu acho que eu não sei exatamente qual é a função dela, acho que é mais para embelezar a gente mesmo, ou não, né? Depende de cada um. Mas a sobrancelha, tem gente que faz a sobrancelha fixa, né? Meio que pintado. Mas não muda muito, não. Ter ou não ter. Aqui nós temos a esclera, que é a parte branca do olho. Nós temos a íris, como eu falei lá no começo, aquela imagem bonita, se quiser volta lá para ver, que são os músculos. E esse músculo vai crescer, ele se contrai ou ele relaxa, e aí ele vai controlar a abertura da pupila, que é por onde entra a luz. Tá? Os cílios, como eu disse, para proteger a caída de ciscos, apesar que isso não é 100% seguro. A pálpebra superior e a pálpebra inferior. Tá? E aqui dentro nós temos a córnea, que é uma camada incolor, aqui dentro, não dá para ver, nós vamos ver aqui nessa outra. Incolor e transparente, e fica na frente da pupila e da íris. Ou seja, vamos ver agora esse olho aqui, eu estou vendo ele de lado, é como se eu cortasse o olho ao meio. Então eu estou vendo ele de lado. Então ó, a íris, que é o músculo, aqui só está aparecendo embaixo, em cima e embaixo. Na verdade ela circula, tá?
E aí forma quem? A pupila, que é por onde entram os raios de luz. Tá? Nós temos um líquido aqui dentro, e aqui nós temos a córnea, que é uma lente de curvatura fixa. Tá? Então, e aqui a íris é aquela que pode ser colorida, castanha, azul, verde, né? Cada um tem, tem diferentes cores aí no mercado, né? A esclera, que é aquela parte branca do olho, e o que a gente não vê aqui. Aqui dentro tem um líquido, tá? Um líquido viscoso, incolor, quer dizer, sem cor e é transparente. Tá? E aqui nós temos a lente, antigamente chamada de cristalino, mas tem muito lugar ainda que ainda fala cristalino, tá? Onde tem uma lente de curvatura variável. Aqui no final nós temos a retina, que ela é sensível à luz, e onde as imagens são projetadas. Depois que essas imagens são projetadas aqui no nosso olho, agora, pensa o seguinte, você está olhando para isso aqui, escrito olho humano. Nesse momento, essa imagem está chegando lá na sua retina, e pelo nervo óptico, ela vai ser enviada para o cérebro, e lá o teu cérebro vai identificar isso e reconhecer. Tá? É muito rápido isso, muito rápido. Então não dá para contar em segundos isso, em milésimos de segundo. Menor que segundo ainda. Certo? Agora aqui, vamos ver como é que funciona. Isso aqui é curioso. Ó. Qual que é a função, né, o papel da retina e do cérebro? Na retina, lembra que está aqui, existem células que são sensíveis à luz que vão detectar estímulos luminosos e vai enviar para o cérebro esses estímulos através de impulsos nervosos. Por onde? Pelo nervo óptico. Tá? Então o cérebro vai interpretar essas informações e vai compor a imagem que a gente vê. Então a imagem que você está vendo aí na frente do teu celular, do computador, não importa onde for, está chegando na sua retina. Só que tem uma coisa interessante. Apesar dessas imagens serem projetadas invertidas, isso mesmo, tá vendo aqui tem um pinheirinho. Lá na retina esse pinheiro chega de ponta cabeça. Mas, professor, eu não vejo de ponta cabeça. Por quê? Porque o cérebro processa os estímulos que recebe e os interpreta como imagens não invertidas. Então, essa imagem aqui você não está vendo ela invertida, né? Você não está vendo a imagem do teu celular ou do computador, a tela aí onde você está assistindo esse vídeo invertida, porque o teu cérebro corrigiu isso, certo? Como? Desse jeito. Tá aqui. A luz entra dentro do olho. Tá? A luz tem um objeto aqui. Ele vai entrar dentro do olho, vai estar de ponta cabeça aqui. Aí nós vamos ter na retina os chamados fotorreceptores, são células especiais que são especializadas em receber luz, inclusive ligada a cores também. Tá? Porque tem animais que não vê, a gente não vê a mesma coisa que outros animais veem em termos de cor, tá? Mas isso é um assunto que eu já até trabalhei com nono ano. Nós vamos chegar lá. Então, essa informação que chega aqui, os impulsos elétricos, através do nervo óptico, vai chegar no cérebro, e aí ele vai interpretar. Então a imagem chega no cérebro de ponta cabeça, mas o cérebro corrige e põe ela em pé como realmente eu estou vendo. Tá? E aí a pupila, né? A importância da pupila. Você já percebeu que a sua visão ela se adapta a lugares com muita luz ou pouco e às vezes te incomoda? Né? Você tá, por exemplo, você está dormindo, dá vontade de você acorda de madrugada para ir ao banheiro, você vai no banheiro, acende a luz, aí você põe a mão na frente do olho. Por quê? Porque o teu olho estava fechado, ele estava no escuro. Então aquela luminosidade muito repentina causou essa reação no teu olho. Mas se você esperar uns 3, 4 minutos, né, se adapta a essa luminosidade. Então é a pupila que está associada a isso. Em locais muito claros, ela parece contraída. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Vamos entender. Em locais claros, ela permanece contraída, porque se tem muita luz, tem que proteger. Então aí a pupila diminui de tamanho. Ela está contraída quando a luz é intensa. Porque senão ela pode danificar, ela pode ser danificada se ficasse exposta à luz intensa. Em locais escuros é o contrário, a pupila vai se dilatar. Para quê? Para entrar o máximo possível de luz. Por isso que quando você entra num lugar escuro, no começo é tudo escuro. Passa alguns minutos, você começa a perceber o formato das coisas, tudo. Agora, você só não vai perceber se não tiver luz nenhuma entrar. Se você entrar num ambiente totalmente escuro.
com porta fechada, janela com cortina, tudo que não tem luz nenhuma entrando, você não consegue ver nada, certo? Mas geralmente sempre tem alguma intensidade de luz entrando num quarto escuro que a gente entra. Então, o abrir e o fechar das pupilas ele é muito rápido. No entanto, você já deve ter percebido que ao sair de um local com muita iluminação, como uma rua exposta ao sol, e entrar em um outro lugar pouco iluminado, como num cinema, são necessários alguns segundos ou minutos para começar a enxergar direito, que foi o que eu falei. Agora eu vou falar uma coisa interessante. Vai na frente do espelho do banheiro, por exemplo, ou pega um espelho aí e pede, se você não conseguir, pede para alguém apagar a luz para você num ambiente bem escuro. Se você olha para o teu olho, se o ambiente estiver claro, a pupila vai estar fechada. Aí você pede para a pessoa apagar a luz. Ou você lá em frente ao banheiro, você mesmo apaga a luz. Aí você conta até 30. Acabou 30, você acende a luz. Você vai ver a tua pupila contraindo. Porque você estava no escuro, enquanto você estava no claro, ela estava dilatada. Desculpa. Você estava no claro, ela estava contraída. Aí você apagou a luz, ela começa a relaxar. A pupila vai dilatando. Ó, gente, isso é uma coisa. Esse pouca luz aqui é outra língua, viu? Não é pouca, não. É pouca luz. Tá? Tem uns acentos aí de vez em quando fora do lugar, é porque eu peguei essa imagem muito boa aí no outro site, no site de outro país. Então não é pouca, não. É pouca luz. Faltou um U aqui no meio. Tá? Voltando. Então você está olhando no espelho com a luz acesa. A pupila está contraída. Apaga a luz. Conta até 30. O que vai acontecer nesse período você no escuro? Como tem pouca luz, a pupila vai dilatar, vai aumentar. A hora que você acende a luz, rapidamente a pupila contrai. E aí você consegue ver no espelho. Tá? É muito legal. E quando eu aprendi isso, eu não parei de fazer isso, porque é muito legal, cara. Você vê funcionando mesmo. Agora, olha que interessante também. Você que tem cão, gato aí, principalmente gato, ele tem aqui, ó, já está falando aqui, ó. Lembra que eu falei, é outra língua, então por isso que esse mas aqui tem, não é mas, é mais, né? Tá com acento. Aqui, pupila está contraída, dilatou e abriu totalmente. Ou seja, aqui tem então, olha aqui, no caso do gato, você já percebeu que o gato ele tem a pupila, fica vertical, elíptica ou redonda. Isso tudo também, tudo a ver com a quantidade de luz. Por isso que, e no fundo do olho, o gato também ele tem um negócio que chama tapetum. Por isso que quando você ilumina o gato, ele reflete, porque lá no fundo tem uma estrutura chamada tapeto que ela reflete a luz que entra no olho, que ajuda ele a enxergar mais de noite. Por isso que quando você ilumina o olho de gato, assim, cachorro à noite, fica aqueles olhos iluminados dele, tá? Opa. Ah, agora, visão binocular. Isso aqui é bem interessante também. Como os nossos dois olhos, nós somos capazes de avaliar uma distância de um objeto até nós, com muito mais eficiência do que com o olho só. Com o olho só você não consegue ter muito essa ideia de distância, você precisa dos dois. E por que isso acontece? É pelo fato de que cada olho percebe a luz vinda do objeto de uma posição distinta. O cérebro vai receber essas imagens ligeiramente diferentes que vêm do olho e vai interpretar. E a partir dessas informações, o cérebro avalia a distância que o objeto se encontra. Tá? Então, olha que interessante aqui. No caso do ser humano, em azul, é a visão que a gente tem. É a tua visão agora. Se você olhar para frente, você vai perceber que é mais ou menos essa abertura em azul que você consegue ver. Aqui, você consegue até ver, mas você não vê perfeitamente. Tá? Se alguém chegar aqui do seu ladinho, aqui nessa área amarela, você vai perceber. Agora olha o cachorro. O cachorro ele já tem os olhos na frente, mas ele tem já é diferente. Ele vê melhor nessa parte azul e vê mais do que a gente aqui, ó. Chega até aqui, vamos dizer assim, é 180 graus. Para quem já estudou isso em geometria, mas vai estudar um dia, trigonometria. Então tá vendo? Ele tem uma capacidade de enxergar mais. Então, se vem algum animal perto aqui, ele percebe. Então, geralmente, essa visão aqui de frente está ligada a predador. Repara, cachorro, gato,
leão, tigre, onça, leopardo, guepardo, esses animais que são predadores, eles costumam ter os olhos, porque não é 100%, mas eles costumam ter os olhos na frente. E as presas costumam ter os olhos do lado. Por quê? Por causa disso, ó. Esse aqui é um cavalo, mas pensa numa zebra que pode ser o antílope que vai ser atacada por um leão. Entendeu? Então aqui, ó, em rosa é a visão binocular. Ponto cego é aquele que você não vê de jeito nenhum. No caso do ser humano, a gente não consegue ver daqui para trás. O cachorro, o ponto cego dele é menor que o nosso, então ele tem uma visão mais abrangente. Agora, olha o ponto cego aqui do cavalo. Ele não vê uma parte na frente. Se você ficar muito na frente dele até uma certa distância, ele não te vê. Você tem que estar uma certa distância para ele te ver. E não vê aqui atrás dele. Só que aqui tudo que é branco, que é a chamada visão monocular dele, da zebra, do antílope, olha aqui. Por isso que um leão, quando ele vai atacar, né, ele tem que ir bem devagar. Na verdade, quem ataca é a leoa, né? Geralmente são as fêmeas que vão atrás, no caso do leão. Mas quando a leoa vai atacar uma zebra, por exemplo, ele tem que ir para um lugar que não vê. E olha, por isso que o pelo da leoa ele é muito parecido com o tipo de vegetação, né, onde vive lá na África, a savana, porque ela se mistura, porque não tem uma visão muito boa em termos de cores desses animais. Mas se chegar nesse ponto branco, eles conseguem ver. Então eles tentam chegar por trás para pegar e o animal não ver. Só que olha que interessante também, só para enriquecer aqui essa aula. A leoa ela tem que ir contra o vento. Porque se ela estiver a favor do vento, o cheiro dela chega na zebra, fia. Aí a zebra, ó, pica a mula. Certo? Aí fica difícil da leoa pegar a zebra, porque quanto mais perto ela chegar, menos ela vai ter que correr para pegar a zebra. Certo? E para entender como é que funciona o cinema, eu que sou apaixonado por cinema, vocês sabem, olha como é que funciona isso. A visão humana, ela não consegue captar com total precisão eventos que ocorrem muito rápido. O cinema ele se baseia justamente nesse fato do cérebro humano não perceber uma imagem que foi substituída por outra, desde que isso aconteça muito rápido. Então esses filmes do cinematográfico, né, os filmes do cinema, eles são longas fitas nas quais há grandes quantidades de imagem, uma após a outra. Cada qual, vamos ver aqui, que nem essa aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? São movimentos diferentes, tá? Então, uma após a outra, cada qual ligeiramente diferente da anterior, como a gente está vendo aí. 24 dessas imagens são projetadas por segundo na tela. Então o cérebro ele não vai perceber que uma nova imagem substituiu a anterior. E o resultado é uma ilusão de que está havendo movimento contínuo. E ó, isso aqui é uma obra que nós vamos ver daqui a pouco, é uma obra O Cavalo em Movimento, de 1878. Esse filminho foi feito há mais de 140 anos atrás. Por isso que ele é considerado o primeiro filme. Você pode ver ele aqui agora, aqui, ó. Vamos ver ele funcionando. Ó. Olha que interessante. Esse movimento que você está vendo aqui é cada uma dessas imagens aqui. No caso aqui, são 16 imagens que formam esse vídeo. Parece que o cavalo, tá vendo? Você não percebe muito, mas você está sendo enganado, você está sofrendo uma ilusão de ótica aí. Certo? Muito legal isso, né? Muito bem. Vamos continuar. Agora, nem tudo é perfeito, mas a gente pode cuidar bem para que isso demore para acontecer. Existem alguns distúrbios que ocorrem na visão. Então nós temos a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Então como é que funciona isso? Primeiro, a miopia. Ela é caracterizada pela dificuldade de ver com nitidez objetos distantes, embora a visão de objetos próximos não é prejudicada. Então a miopia, para quem tem dificuldade de ver distante, o que consegue? Quem tem miopia, a imagem é projetada, tá vendo? A retina está aqui, ela é projetada antes. Então isso distorce a imagem. E como é que eu corrijo isso? Colocamos uma lente no teu óculos, que é a chamada lente côncava. Então essa lente, o que ela fez aqui? Ela ajustou
mandou a projeção lá para o lugar correto da retina, certo? Então, miopia, objetos, a dificuldade de ver objetos distantes. Hipermetropia é o contrário da miopia. Quem tem esse distúrbio, ele vai visualizar normalmente objetos distantes, mas não vê com nitidez os objetos que estão próximos. Também é chamado, também pode ser um tipo de chamada presbiopia, chamada vista cansada, tá? Então, o que acontece? Quem tem hipermetropia, a imagem é projetada depois da retina, então distorce. Tá? E como é que eu corrijo isso? Com essa lente. É uma lente convexa. O que ela faz? Essa lente faz com que a imagem volte a ser projetada dentro do olho na retina. E aí você vê perfeitamente. E por último, astigmatismo. O que é isso? É a visão distorcida que ocorre quando há alterações no formato da córnea. Lembra aqui? A córnea aqui, ó, fica aqui na frente. Ou também da lente do olho. Nem todos os raios de luz são focalizados na retina. E parte da imagem perde nitidez. Então, por exemplo, uma parte está na retina, aqui embaixo aqui está afastado. Então isso é astigmatismo. Para corrigir isso, é uma lente cilíndrica. Então, por isso que lá, quando você faz o exame, o médico anota essas informações, a diferença de grau, tudo, para fazer uma lente perfeitamente corretiva, seja ela côncava para miopia, convexa para hipermetropia ou presbiopia, ou uma lente cilíndrica para astigmatismo. E aí você poder enxergar normalmente, seja de perto ou longe. E olha que interessante aqui, essa é uma visão normal. Eu estou de óculos, para mim é normal. Né? Se você não precisa de óculos, vai ver normal também. Agora, miopia, olha lá, a distante eu não consigo ver essa montanha bonita. Hipermetropia, eu não consigo ver a pessoa perto, mas eu enxergo muito bem de longe. Eu tenho isso, eu tenho hipermetropia. Eu preciso de óculos para meia distância, né, para assistir televisão e para ler. Agora, para cinema, ver de longe eu não preciso. E o astigmatismo, que dá essa distorção aqui, como nós vimos. Certo? E agora um resumo, né, um mapa conceitual de tudo que nós vimos. Olha, tudo hoje, né? Então a luz, ela vai se propagar, lembra, linha reta, o que é representado por meio de raios de luz. E como é que como é que ela chega na gente? Né? Então esses raios de luz vão atravessar a córnea, a pupila e a lente do olho, tá? Que proporciona a acomodação visual. E a pupila, ela vai controlar a entrada de luminosidade. E aí a córnea, junto com a lente de olho, vai atuar juntamente com as lentes, como lentes. Tá? Então esse é o nosso olho. E esses raios de luz eles vão trazer as imagens, vão formar imagens para o olho. E essas imagens são ligeiramente diferentes em cada um dos dois bulbos dos olhos, né? Um de cada olho, envolvido na chamada visão binocular, o que nos dá a capacidade de ter uma sensação de distância entre um objeto que a gente está observando. E essa imagem é projetada na retina, que envia as informações para o cérebro. Agora, se essas imagens, que podem ser sem nitidez, quando há distúrbios visuais, aí nós teremos a miopia, hipermetropia, presbiopia e astigmatismo. E esses distúrbios visuais eles nos tornam necessário o uso do quê? De lentes corretivas para poder enxergar corretamente. Certo? Bom, gente, é isso aí. Essa foi a aula da visão. Então pega lá, eu enviei para vocês, né, o material de apoio da atividade 5. Aqui estão as questões de atividade 5 e agora a aula 5 para ajudar a entender o que vocês estudaram. Tá bom? Finalizamos por aqui. A atividade 6 em breve, ou aguardem informações da secretaria aí pela escola. Tá? Um abraço, gente. Até. E fiquem em casa, tá? Que não acabou ainda esse problema da epidemia, não.